Boa noite para quem está entrando aí, pessoal. Só aguardando o amigo Rafael para a gente iniciar a live. Hoje vamos estar falando um pouco sobre lombar. E aí peço quem tiver perguntas já pode colocar aqui ao lado na caixinha de perguntas ou bota aqui nos comentários. E durante a live, quem puder apertar no coraçãozinho para essa live ser relevante aí, né, para o Instagram, por favor, faz isso aí. E divulga, né, envia para os colegas que tiverem interesse em saber sobre o assunto, manda aí para mais pessoas poderem ter acesso ao conteúdo. Deixa só o amigo Rafael entrar, a gente já chama ele aí. Pessoal que entrou, o áudio tá legal? Tá dando para ouvir? Como é que tá? Boa noite para todos aí que chegam. É só o amigo Rafael chegar para a gente iniciar nosso papo. Obrigado aí, Cidriano. Valeu pelo toque aí. Beleza. Boa noite, Sabrina. Só esperando nosso amigo pra gente conversar. Manuel, boa noite. Aí, meu povo, quem puder já vai botando alguma pergunta aí ou manda no link das perguntas, né, na caixinha de perguntas ou nos comentários que a gente vai, durante a live, estar respondendo vocês aí. Espero que vocês gostem do assunto, né? Um assunto bem pertinente, né, que é a lombar. Né, sempre tem pacientes com dor lombar. Então vai ser um tema que eu acho que vai ser atrativo. Vou colocar aqui, Siriano, nos comentários. Vou fixar aqui o... Só um momento. Chamar o amigo Rafael. Fala, Rafael. Fala, Dudu! Beleza, cara? Beleza? Tudo Dando certo aí, aquele né? friozinho, É, aí aquecendo aí. beleza. Tá dando pra me ouvir bem, cara? Tá dando pra te ouvir bem. Tá dando pra me ouvir? Tá sim, tá sim. Massa. Massa. Já tá chegando o povo aí. Boa noite, pessoal que tá presente aí. Um Boa prazer ter noite, vocês com a galera. gente. Já tem até pergunta, Rafa. Nem chegamos, já tem pergunta aqui. Massa. Eu só gosto, só presta assim. É. Aí, Rafa, eu vou pedir que você já fale um pouquinho assim para a galera que está aqui, tipo, se apresentando um pouquinho, né? Falar quem é o Rafael, como que o Rafael, né, chegou aí na fisioterapia e teu enfoque hoje para a coluna e tudo mais. Fala um pouquinho para a galera aí. Deixa eu só ajeitar um negocinho aqui. Rapidinho. Deixa eu só atualizar aqui. Deixa eu... Pronto. Beleza. Bom, galera, boa noite, né? Boa noite a todos. Desde já agradeço ao Eduardo aí da Radioterapia, né? O convite para a gente falar sobre dor lombar, né? Como é que segue o tratamento. É um tema que eu sempre estudei, né? Em toda a minha graduação e pós-graduação, as desordens de coluna, seja dor lombar como dor cervical. Me chamo Rafael Reis, tá bem? Sou formado já tem uns 10 anos, tenho a formação completa em osteopatia,
Tenho formação em método Busquet, Mulligan, várias técnicas manuais, estabilização segmental vertebral. Porém, o que me fez pensar além da caixa foi o porquê certos pacientes não melhoravam, né? Alguns pacientes melhoravam muito rápido e certos pacientes demoravam demais a melhorar da dor, né? Principalmente aqueles pacientes crônicos. E uma coisa que me chamava a atenção era que na graduação a gente não estuda sobre dor especificamente, né? Não tem uma cadeira específica sobre dor. E, cara, nesse tempo, né, eu sempre quis ir em busca do porquê, entender o porquê que meu paciente ele sente dor. E, claro, oferecer o melhor serviço para o meu paciente. E aí foi quando eu fui fazendo pesquisa, entendendo mais sobre prática baseada em evidência, tendo mais contatos com vários pesquisadores da área, né? E foi quando eu cheguei a perceber que o caminho que eu estava seguindo não era o melhor caminho que eu estava oferecendo para o meu paciente. E aí eu comecei a fazer outras formações internacionais, com o CFT, que é a abordagem que eu uso hoje em dia, né, que é a terapia cognitivo-funcional, que é uma abordagem multidimensional, biopsicossocial, né, onde a gente consegue analisar todas as dimensões que estão inseridas sobre dor dentro do paciente, né, dentro do contexto do paciente, dimensão física, cognitiva, emocional, sociocultural, genéticas, e aí como integrar o paciente também dentro do plano do tratamento. Isso foi uma das coisas que mais fez diferença na minha conduta de tratamento, inserir o paciente, ele se sentir parte do tratamento, né? Mas é bem isso. Sou um cara que atualmente eu atuo com abordagem multidimensional. Não que eu larguei a osteopatia, jamais. A osteopatia é um braço, tá? É um braço que me ajuda bastante no manejo da dor do paciente. Mas ele, dentro da minha sessão, eu diria que é 15% da sessão hoje eu uso terapia manual. Entendeu? É muito um mix, é 15% terapia manual, muito exercício, muita análise comportamental do paciente, questionamentos do paciente, comunicação. Então, é uma série de fatores, é uma coisa muito dinâmica, sabe, Eduardo? Sim, sim. E é basicamente isso. Entendo perfeitamente. Minha história é bem parecida também. Tenho formações aí na parte de terapia manual, cheguei a fazer mestrado, né? Hoje sou professor de 2 instituições, né? A Estácio e a Facultu. E quando tu falou aí a questão de ensinador na graduação, olhe lá quando tem disciplina, às vezes é online, é um negócio bem jogado, não tem nada muito assim bem claro pra gente, né, sobre os sistemas. E a gente também acaba tendo muita questão de construção e desconstrução no nosso processo de aprendizagem, né? A gente passa muito, feito, eu e você passou por essa questão de focar muito nas terapias manuais e tudo mais, que é boa, é excelente, faz parte do nosso acervo, é ótimo, mas a gente também tem que entender isso que você falou bem aí, questão do comportamento do cliente, a questão do movimento também, né? Hoje em dia tem muita publicação, né, exaltando a parte de cinesioterapia, às vezes a gente ignora um pouco isso aí, né? Para lombar mesmo é essencial, né? Movimento, e a gente acaba esquecendo, né? Veio na graduação, na época lá que a gente pagou, né, cinesioterapia, as disciplinas, e depois meio que vai deixando de lado. A gente entra naquele filtro de que eu tenho que fazer método tal, tem que focar nisso, naquilo. Não que não sejam bons, mas a gente tem que saber, né? E aí entra, como você falou bem também, a prática baseada em evidência muda um pouco, se dá um norte na nossa cabeça em relação a como utilizar essas terapias de maneira correta. Porque, como você falou bem, não é que a osteopatia não serve, serve. Agora a gente tem que saber elencar qual tipo de paciente lombar, né? Por exemplo, né, tem umas linhas de pesquisa que fala dos subgrupos lombares, né? Então, existem pacientes que a gente vai pegar com uma lombalgia aguda, vão ter os pacientes com lombalgia crônica, e dentro desse processo ainda vai ter os tipos de paciente que tal método ou tal técnica vai se encaixar melhor. Eu acho que é um pouco disso que tu também vai abordar, né, nessa nossa conversa. É mais ou menos
eu sou um crítico dos subgrupos, né? Sim, Acho que os subgrupos ele é muito bom, né, para quem está começando, mas ele não é completo. sim, sim. Os subgrupos é bom para te dar um norte, mas ele não pode ser visto assim como a solução para o paciente em si. Sem dúvida. Porque o que eu critico dos subgrupos é que a tendência dos subgrupos é colocar o paciente dentro de parece que cada caixa, né? E é nesse ponto aí que nesse ponto que eu bato de frente, né? Eu acho que o paciente ele não pode ser colocado E não é em só um tipo grupos. só, né? Tem uma conexão de coisas aí, né? É uma interferência. É Sim, igual quando você fala sobre mecanismos de dor. Né? Muita gente tem falado agora dos mecanismos de dor, dor nociceptiva, nociplástica, neuropática, né? E eu também não vejo por aí, porque é tudo um raciocínio muito linear. Eu não gosto muito de raciocínio linear. Acho que o raciocínio linear, ele tem barreiras, até sabe? porque o ser humano é complexo, né, Rafa? É um O ser conjunto humano é de complexo. informações aí, né? Então, uma coisa que a IASP ainda não definiu, e eu sinto muita falta dessa definição da IASP, é mecanismo de dor mista, Eduardo. Sim. Acho que isso aí que está faltando. Não é você rastrear um cara com a dor nociceptiva, não é você querer rastrear um cara com dor nociplástica, e dentro da dor nociplástica você querer rastrear a sensibilização central, mas você saber que é um indivíduo que ele pode ter uma dor nociceptiva com componentes nociplásticos e sensibilização central. Se tu pudesse, Rafa, diferenciar um pouquinho essas três, para quem aqui talvez não saiba a diferença, explica um pouquinho aí dos três tipos. Tá. A dor nociceptiva, ela é uma dor com uma característica traumática, então é uma dor com componentes, geralmente é aguda, tá? Tem estruturas mecânicas patoanatômicas envolvidas dentro da dor nociceptiva, tá? Então, o paciente sempre sente dor com carga, quando teve um histórico de trauma, tá? Então, tem uma nocicepção ali dos neurônios aferentes, né? Por exemplo, a neuropatia diabética, apesar dela ser uma dor neuropática, ela tem componentes nociceptivos, tá? Então, eu vejo a neuropatia diabética como uma dor mista ali. Mas a dor nociceptiva é isso, é uma dor com componentes traumáticos. Então, você vai ter uma nocicepção, tá? E nocicepção é diferente de dor. Então, você vai ter aqueles neurônios aferentes captando informação ali na periferia e levando até o segundo neurônio, que vai transmitir até o terceiro neurônio lá no hipotálamo, onde esse hipotálamo vai disseminar essa informação entre as áreas do córtex, né, para ser processado, e assim o cérebro perceber aquele estímulo como dor ou não. E aí o cérebro ele vai excitar aquele segundo neurônio, né, lá no corpo posterior da medula, ou vai inibir, vai depender do contexto que o indivíduo esteja inserido. Então a dor nociceptiva tem um componente traumático. A dor nociplástica, ela não tem um envolvimento com nocicepção, tá? Então, geralmente são os pacientes com dor crônica. Uma vez na vida, o paciente pode ter tido uma nocicepção. E essa nocicepção evoluiu para uma dor nociplástica, que é um componente central alto, então aquele segundo neurônio lá no corpo posterior da medula, ele começa a facilitar demais a informação, né, entre os neurotransmissores glutamatérgicos ali. Então, ele começa a facilitar aquela informação ali lá para o sistema nervoso central, para as áreas do córtex, ou as áreas do córtex está com deficiência, né, alteração inibitória, então uma disfunção inibitória, ele não consegue inibir esse segundo neurônio, ou está tendo processo neuroinflamatório aqui nos gânglios
né, da raiz nervosa, excitando, né, que a gente chama, excitando as vias espinotalâmicas, né, que a gente chama de sensibilização central. Só que na dor nociplástica você pode ter sensibilização central ou não. Tá? E isso, a dor nociplástica, o pensamento, as crenças do indivíduo, Sim. ela faz com que essa dor persista. Né? Por isso que eu bato tanto na tecla sobre a gente abordar as crenças dele relacionadas à dor que ele sente. Né? O que é que ele pensa daquele movimento, o que é que ele acha daquele movimento, o que ele pensa sobre a dor dele, sente sobre a dor dele, né? Para a gente aí poder explorar mais a parte cognitiva e emocional do paciente relacionada à dor, visto que dor é uma experiência emocional, sensorial e emocional. A dor, então a dor nociplástica, ela não tem um envolvimento mais noceptivo tão grande quanto a dor noceptiva. Tá? Já a dor neuropática, a gente tem uma lesão do sistema somatosensorial. Então, por exemplo, neuropatia diabética, síndrome dolorosa regional, as radiculopatias, a verdadeira hérnia de disco, né? Ou seja, você tem uma lesão do sistema nervoso direta. Isso vai gerar uma alteração no sistema somatosensorial, né? Onde o paciente vai apresentar dor, formigamento, dormências. É por isso também que é importante na avaliação da dor, da avaliação do lombar e cervical, até qualquer dor, a gente também avaliar o sistema somatosensorial do paciente. Sim, os sem limiares de dor do paciente, né? Até porque a gente não recebe no consultório, Eduardo, só paciente com dor lombar aguda. Aí ia ser Com muito certeza. bom, É excelente, não? né? Na grande maioria é crônica, né? A gente pega muito paciente com uma dor lombar, mas que já teve uma queixa de cervical, ou paciente com a dor lombar que essa dor anda, né? Então, é importante, uma das coisas que eu vou estar abordando aí futuramente é a avaliação do sistema somatosensorial desse paciente, saber avaliar o limiar de dor desse paciente, se é um paciente que está com o sistema nervoso sensível ou não, né? Porque saber avaliar isso aí, isso muda a intervenção. E aí, Muda Rafa, drasticamente o que é que você vai fazer. já que você tocou tanto aí em avaliação, né? Falou dessa questão do paciente agudo, crônico. Dentro desse contexto, como é que tu vê aí a avaliação? Tu faz teste funcional? Tu vai mais para essa parte comportamental? Como funciona para tu passo a passo aí da avaliação? Chegou o Então, cliente com essa complexidade toda aí, como é que tu faz? o paciente chegou, a primeira coisa é botar ele sentado cara a cara comigo. Quando eu vou atender, não tem mesa na minha frente, não tem computador na minha frente, é só olho nos olhos, tá? E pedir para o paciente contar a história dele. O paciente começa a relatar a história dele. Primeira coisa que eu quero investigar são as red flags. E aí eu vou escutando a história do paciente e começo aqui talvez eu precise avaliar, ver se tem alguma red flag ou não. Claro, como o paciente se apresenta no consultório também. Se o paciente chega lá com a claudicação significativa, primeiro eu vou avaliar, excluir as red flags, né? E primeiro passo, escutar a história do paciente. Então eu passo em torno de uns 50 minutos aí escutando o paciente, fazendo ele refletir sobre pontos importantes, e tentando entender o porquê a dor dele ainda está ali, né? Se isso aí num paciente crônico, porém nos pacientes agudos eu também faço isso, só que eu abordo de uma forma bem mais rápida, tá? Então nos pacientes crônicos eu escuto, dou mais valor, mais importância e história dele. Quando ele me fala algumas coisas, que minha dor há 10 anos, eu fui diagnosticado com uma hérnia de disco e hoje essa dor ainda persiste. E aí eu questiono ele, o que que passa na sua cabeça
quando falam para você sobre hérnia de disco, né? E aí o paciente ele começa a falar várias coisas. Sim. É o fim da minha vida. Eu vou ser incapaz, eu não vou conseguir mais fazer as coisas que eu gosto. Então, por isso que é importante, para mim, é o fundamental escutar a história do paciente, porque ele me dando essas informações, eu vou traçar meu plano de tratamento junto com as necessidades mais importantes dele. Então, se o cara ama jogar futebol e não joga mais por causa que ele tem uma hernia de disco, quem sou eu para dizer a ele que ele não pode mais jogar? Sem Entendeu? dúvida. Então, primeiro ponto é isso, escutar a história dele. Depois, tento identificar se esse paciente ele apresenta uma dor nociceptiva, ou uma dor nociplástica, ou uma dor neuropática. E aí eu vou fazendo os testes, né? Testes específicos para identificar assim, perda de força, alteração de sensibilidade. Se o paciente ele não apresenta alteração de sensibilidade, perda de força principalmente, de teste de Laseg ou Slamp test dá negativo, né? Ou até o Laseg ele pode dar positivo, mas ele não tem perda de força, eu desconfio muito de não ser uma verdadeira radiculopatia. A gente tem que ter cuidado, Rafa, com duas coisas aí, né? Uma, não gerar mais nocebo do que ele já vem, né? Informação negativa. Isso. E outra, que esses testes às vezes não têm uma boa acurácia, né? Pode dar um falso positivo aí também, né? Por isso que tem que fazer outras coisas. Por isso que é um cluster, né? Você tem que juntar várias informações para você conseguir chegar à conclusão de que é uma radiculopatia ou não. Uhum. E aí, depois desse ponto, eu investiguei tudo isso. Isso para um paciente com dor crônica, tá, Eduardo? Certo. Eu começo a fazer alguns gestos funcionais, questionando o paciente qual a função mais prejudicada, em que momento você sente mais dor na lombar. E ele vai me dizer, pode ser, quando eu vou pegar algum objeto no chão. E aí eu vou dar aqui uma dica para vocês, um truque que eu faço, que eu acho que é muito legal. Eu pego uma caneta e solto a caneta na frente do paciente. E aí eu falo para o paciente, imagina que você está em casa, sozinho, e tem essa caneta no chão. Pega essa caneta para mim. E quando ele vai fazer o movimento, eu analiso o movimento que ele faz. Vejo se ele utiliza o brace, se ele faz um brace abdominal. Vejo se ele baixa usando os joelhos, né? Se ele deixa as costas rígidas, se ele apresenta um brace lombar. Né? Então, vejo se ele prende a respiração, olho para os olhos dele, vejo o aspecto de expressão, medo e evitação dele, entendeu? Então, não é olhar só como ele se abaixa, é todo uma análise comportamental que eu faço com o paciente. E aí eu pergunto, dói? Se ele me falar, dói. E aí eu gero uma nova proposta, se ele concordar comigo, uma nova proposta de talvez seja melhor para ele. Né? E aí, por exemplo, existem as disfunções no CFT, que é a disfunção de controle de flexão, disfunção de controle de extensão, disfunção de descarga, tem a disfunção de movimento. Eu tenho formação também no MDT, no curso A, né? Sim. E aí avalio também os movimentos preferenciais, né? Analiso postura. O que eu vou avaliar com o paciente em relação à postura? Só avalio se ele apresenta um lateral shift. Só isso. Lateral shift, claro, é escoliose. Sim. Se o paciente apresenta lateral shift, eu vou trabalhar em cima desse lateral shift. Se ele não apresenta, eu não vou ficar me detendo a posturas. É bem importante contextualizar isso, né, Rafa? A questão da postura, que a galera tem muito o mito ainda, né, de pensar que a postura está muito relacionada com as condições musculoesqueléticas, mas já tem um monte de estudo mostrando tudo ao inverso aí, né? Que não necessariamente a alteração postural, e a gente perde um tempão na avaliação, né? Focado nisso, avaliar a postura minuciosamente o que está errado. Isso era uma das coisas que muito me intrigava, Eduardo. O cara chegava lá no curso de osteopatia, porra, era uma diferença de um dedo assim, velho. Aí eu fazia o teste, achava uma coisa, chegava o colega, fazia, achava outra coisa. Já achava outra. Aí eu ficava, meu Deus, velho, tô perdido, e agora o que é que vai ser? Isso se a gente for entrar aqui para falar de
sacro, falar de palpação e tudo mais aí que tem um monte de polêmica, deixa quieto, né? Por falar Então, detalhadamente essas coisas. uma outra coisa que eu avalio do paciente é como ele me fala a história dele. Às vezes o Sim, paciente chega lá no consultório, ele senta e ele fica todo, baixar aqui um pouco, e ele fica todo na posição ereta, sabe? Ele sim. não relaxa às vezes na cadeira, né? E aí eu pergunto, ó, a gente está aqui uns 40 minutos e eu percebi que você sempre se mantém ereto. Eu não peço para ele relaxar na cadeira ou não falo, relaxa. Interferência nenhuma, né? Eu não falo nada. Eu não tenho um poder de convencimento sobre ele. E isso é Sim. uma coisa muito importante dentro da comunicação. Não querer convencer o paciente. Forçar a Por, barra, né? por exemplo, quando eu estou em casa, se você quiser convencer qualquer pessoa, cara, nunca queira convencer ela diretamente. Mas chame essa pessoa para refletir sobre o que ela está fazendo. E Exatamente. aí ela mesmo vai cair em si. Então, questão do paciente, não, a gente está um tempo aqui, você está uma postura ereta. Aí eu pergunto ao paciente, por que você está nessa posição? Né? E aí ele me fala, porque não tem que ter postura certa. Eu não falo, não tem que ter, não existe postura certa. Eu Por não que falo você isso. acha, né, que tem que ter? Eu pergunto, mas o que você acha? Realmente existe postura certa ou não existe? O paciente começa, não sei. Me disseram que era assim. E aí eu questiono mais antes, eu amo fazer isso, uma linha do tempo. Sim. Antes de tudo isso começar, como é que você sentava? Ela, simplesmente sentava relaxada e não sentia nada. Aí eu convido ela, o que você acha de a gente voltar ao tempo? A gente volta lá no tempo, como você era, como é que você se movimentava, como é que você dormia, como era o seu estilo de vida. E mudar isso, sabe, Eduardo? E aí o paciente ele começa a Sim. perceber, realmente, naquela época, eu não sentia dor e eu me mexia mais relaxado. Eu não pensava nas minhas costas, eu não pensava em postura de sentar, né? E aí as coisas começam a fazer sentido para o paciente. Agora, complicado é quando vem um paciente que ele já passou por vários profissionais, já fez várias cirurgias, e nada modifica. O que acontece? Nesses Sim. pacientes, lembrando que o paciente com dor crônica, ele começa a ter alteração estrutural central, né? Tem diminuição de massa cinzenta, e aí o paciente vai tendo déficit cognitivo, né? Percepção. Então, esses pacientes, eles vão demorar a melhorar muito mais, né? Até você treinar, estimular essas áreas que estão diminuídas centralmente, né? E fazer com que essas áreas, comece a ocorrer mais sinapses, onde antes existia bastante sinapses, começou a diminuir, essas sinapses aumentou em algum outro canto, né? Lá na amígdala, em algum canto, por aí. Sim. Entendeu? Então, e como é que eu vou mudar isso no paciente? Não vai ser com terapia manual. E não vai ser somente tu jogar um bocado de exercício para o paciente. O cara vai mudar isso aí, tu fazendo o paciente diminuir catastrofização sobre a dor dele, encorajar o paciente, fazer o paciente ter uma maior autoeficácia. A gente sabe que os pacientes com dores lombares, a tendência é ter uma baixa autoeficácia, né? E também existem os com alta eficácia, aqueles pacientes provocadores, né? O CrossFit mesmo tem muito isso. Sim. Oh. O CrossFit, o cara tá lá, sente a dor e continua. Para esse cara era para repousar. Imagina essa Então, volta agora, né? Que a galera voltou imagina para agora que o bicho vai pegar. A galera tudo descondicionada, vai com sede ao pote agora, então. Sem dúvida. E outra coisa, não falar para o paciente como a sua dor é porque seu músculo está fraco. Por quê? O que o paciente vai pensar? O meu músculo está fraco. Eu sou fraco, eu sou frágil, eu tenho que ter mais cuidado comigo. Não, usa a palavra descondicionado. Talvez a sua dor é porque sua musculatura, que antes era condicionada, agora está descondicionada.
Você não pode pegar um Fusquinha e querer que esse Fusquinha suba a ladeira da misericórdia aqui em Olinda, né? Então, como é que eu vou fazer esse Fusquinha subir a ladeira da misericórdia? Eu tenho que preparar esse Fusquinha. Eu Exato. tenho que alimentar, indo, que a gente chama de step by step, né? Então, porque o CFT, a gente tem 3 fases, né? Que essas 3 fases, elas funcionam simultaneamente. Então, a gente tem a fase do Make Sense of Pain, que é a dor fazendo sentido para o paciente, e nesse mesmo tempo aí, a gente já faz exposição controlada do paciente, que é diferente de exposição gradual. A exposição controlada, eu utilizo terapia manual, utilizo exercícios, exposição gradual, tá? É nessa fase. E isso para obter mudanças no estilo de vida do paciente. Tá? O paciente ter o controle sobre a sua dor. E esse é o objetivo do fisioterapeuta. Não fazer o paciente independente. É colocar o paciente no controle de sua dor. Né? Então, para tudo isso, existem técnicas, existem formas, e muita gente acha que o modelo biopsicossocial é só ficar conversando. Pelo contrário, o modelo biopsicossocial avalia muito a parte biomecânica, mas não aquela biomecânica fechada, ficar analisando o movimento. Não, eu avalio como, o porquê e como esse paciente, qual o comportamento que ele adota durante aquele movimento. Exatamente. Se ele tem um comportamento protetor, se ele não tem, por quê, entendeu? Qual estratégia que eu vou adotar para mudar esse engrama, entendeu? Virar a chave do paciente. E aí, quando eu dou conselho a vários fisioterapeutas, primeiro, antes de tratar o paciente, se autotratar, ou seja, se reeducar em relação aos conceitos sobre dor, ao modelo biopsicossocial e, o principal, se autoconhecer. Se você não se autoconhece, como é que você vai mudar o outro que está na sua frente se nem você se conhece? Sem dúvida. Esse conselho eu dou muito para os alunos de graduação, né? Quando a gente está nos cursos lá, como vocês querem tratar alguém se você nunca foi paciente nenhuma vez, inclusive para saber o que o seu paciente sente, sentir, como é que é a dor. E aí a grande maioria deles, né, inclusive, tem dores, né? Você pergunta nas aulas, né, nossas, no dia a dia, como é que tá? Tem uma dor, todo mundo levanta a mão, tem alguma coisa, e não procura, né? Faz igualzinho o paciente faz, vai arrastando, arrastando, perdura com aquela dor, até que quando trava tudo é que ele vai buscar a gente, né? Liga o Rafael, liga para o Eduardo, né? Vai querer o atendimento. E podia já ter feito algo no início do problema, ou, né, ou até preventivamente, que às vezes é muito difícil, né, você ter alguém com essa cabeça de buscar algo preventivo. E a gente não tinha ou menos problemas ou não chegava nesse risco todo, nessa complexidade toda. Né? A gente tem que ter muito essa cabeça assim. Mas o paciente é teimoso, né, velho? Aquela coisa vai deixando, deixando, deixando. Aí na última, quer que a gente faça um milagre ainda, né? Chegar e desconstruir uma coisa que já vem de tempo, né? E fora que tem alguns pacientes que têm ganho secundário, né? Sim. Esses daí é complicado. Eu já atendi um que eu já percebi que ele não vai melhorar, cara. Ele só vai melhorar quando se aposentar. E ele já está naquele ciclo. Sim. Vai no médico, volta ali, pega a declaração, pega isso, aquilo, outro. Já estou trabalhando não sei quantos anos, já quero me aposentar. Esse cara aí não vai melhorar. Exato. E o que é o bom de você saber disso é que você para de se cobrar. Você sabe, o problema não sou eu. Exatamente. O paciente ele está tendo um ganho secundário, ele sabe que se ele se manter assim, ele não vai voltar a trabalhar. E uma coisa muito importante a ser dita é que esse paciente ele sente dor. Ele sente dor. Sim, está doendo. Só que a ameaça dele voltar a trabalhar é tão grande que o cérebro dele entende isso e os componentes emocionais modulam a experiência da dor. Então o cara vai ficar mais estressado, caramba, tá voltando a época do trabalho, vou ter que trabalhar agora, o cara fica mais tenso, mais estressado, e aí a área do córtex cingulado anterior, a área da amígdala ficam extremamente ativadas e começa a inibir as vias descendentes ou facilitar aquele segundo neurônio lá no corpo posterior da medula. Então o cara sente dor. Sim. Só que ele sente dor porque ele voltar a trabalhar é uma ameaça.
e o cérebro dele não vai fazer ele parar de sentir dor. E é Entendeu? bom, Rafa, toda essa tua explicação que tu deu, inclusive para tirar, às vezes, o mito da galera que tem assim, quando tenho dor, só se eu tenho lesão especificamente no tecido. Muitas vezes não, né? O paciente crônico é o exemplo. Ele tem todo esse sistema aí que tu tá descrevendo bem, né? Alterado, e isso está causando a dor dele. Mas aí ele fica na cabeça que ele tem a hérnia, que ele tem a lesão tal, que o problema é isso, que o problema é aquilo, fica delegando culpa para alguma coisa, né? Mas Isso. nunca traz a culpa para ele mesmo, né? Isso é bem interessante, assim, da gente comentar. Outra coisa que E eu vejo também, só para não te cortar em relação ao tratamento, né? Tu falou aí bem da terapia manual, do exercício. Às vezes a gente tem muita dificuldade em saber o momento para cada coisa. E muito, né, os mitos que tem assim, os pacientes também criam isso, né? Manipulação, quem está acostumado à osteopatia. O cara cria aquela coisa, eu necessito da manipulação, eu tenho que ir para a consulta do osteopata, né, e tem que ter a manipulação. Se não tiver, não foi consulta. Mas será que era necessário receber isso aí naquele momento? Outra uma das... coisa é o Fala, fala. exercício também. Não, só para tu depois falar um bocado aí. Questão do exercício também, né? Às vezes a gente sabe da importância dele, está mais do que segmentado na literatura científica da importância, mas a gente não sabe prescrever a quantidade. Quanto que para aquele cliente é importante? Né? A dosagem correta. A gente tem muita dificuldade com isso também. Tu falou bem aí na tua parte. Uma das coisas que eu pergunto ao paciente é o seguinte: qual a expectativa que ele tem do meu tratamento? Isso. Esse paciente que eu percebi que quer se aposentar, ele, não, minha expectativa é que você me estrale todo. Então, eu vou deitar o cara lá Exato. na maca, vou falar as coisas com ele, é uma negociação, vou falando as coisas para ele, Tentar mas equilibrar, né? eu não vou deixar de manipular esse cara, porque Sim, ele sim. veio para o consultório com essa expectativa de ser manipulado. Entendeu? Então, eu vou fazer tudo, vou fazer técnica de liberação tecidual, vou fazer stretching, vou meter agulha, vou fazer tudo que ele quer. Entendeu? Porque ele veio com aquela expectativa. Se ele sair Sem dali dúvida. com a expectativa negativa, isso é uma coisa que eu não quero, porque isso prejudica a minha aliança terapêutica. A primeira consulta ela é mais importante para você firmar uma aliança terapêutica com o Sem paciente. dúvida. E a aliança terapêutica ela depende da empatia. E empatia não é você ter compaixão com o paciente. Empatia é você se colocar no lugar do paciente Sem dúvida. e entender o contexto dele, certo? E aí o paciente realmente perceber, pô, ele se importa comigo, né? E aí você ali começa a ter uma relação firme, né? Entre terapeuta e paciente. É um jogo de comunicação. Então, por exemplo, eu pergunto isso, né? Qual a expectativa que ele tem. Mas se ele falar, eu quero ficar bom, tá, aí eu proponho, o que você acha da gente começar fazendo, por exemplo, exercício? E aí, ele, beleza, vamos lá, o que tu acha desse movimento aqui? Por que eu sempre pergunto o que ele acha? Porque talvez Sim. eu possa fazer um movimento que na cabeça dele possa comprimir, possa piorar. E aí eu não vou por esse caminho. Eu coloco outro tipo de movimento que seja menos, que não produza medo nem evitação nele. Né? Por exemplo, o cara tem medo de dobrar a coluna. Pô, bota ele deitado no decúbito dorsal e peço para ele ficar abraçando as pernas. Eu já estou fazendo a flexão da lombar. Sim, E sim. aí eu peço para, tá percebendo o movimento que você está fazendo nas costas? Tá dobrando a coluna, tá acontecendo alguma coisa? Aí o cara, não. E aí depois eu não passo para o próximo ponto, que é ele ficar em pé. Não, bota ele de 4 apoios. Peço para ele ir sentando lá nos pés. Entendeu? Se o cara tem medo de fazer Sim. extensão, primeiro eu coloco ele de barriga para baixo. Dói assim de barriga para baixo? Não, como é que tu acha que tuas costas estão? Como é que tu acha, qual o formato das tuas costas nesse momento de barriga para baixo, no decúbito ventral? Aí ele, eu acho que está estendido. O que tu acha da gente ficar apoiado nos 2 cotovelos agora? Entendeu? E isso é exposição gradual. Agora, no paciente agudo, aí eu investigo as crenças que ele tem. Tá? Tem muita gente que já, isso é uma coisa que eu questiono no MDT, né, no Mackenzie, Sim. que é você já chegar botando o cara para fazer exercício para depois explorar as crenças dele. Eu não gosto dessa abordagem, prefiro fazer o contrário. Primeiro exploro as crenças,
tá? Independente se o cara é agudo ou crônico. Se o cara é agudo, eu não sei o que é que ele pensa daquele movimento. Então, primeiro Exatamente. eu exploro a crença dele relacionada ao movimento, relacionada à dor dele. E depois eu vou tentar achar algum movimento preferencial, né? A gente sabe que o MDT ele é muito bom para as dores agudas, né? Eu acho que o CFT junto com o MDT é um casamento perfeito aí. Sim, CFT, MDT e terapia manual, para mim, é um casamento perfeito aí para o profissional, entendeu? Então, e uma outra coisa, que é a avaliação somatosensorial. Eu uso um algômetro de pressão, né? Eu sim, sim. uso também um paquímetro para fazer análise de discriminação de 2 pontos, né? A gente sabe que, por exemplo, você coloca com os dedos não funciona, tá, galera? O paquímetro ele é mais evidenciado. Então, tem algumas evidências falando sobre a utilização dos dedos. Então, você vai aplicar nas costas da pessoa ou um dedo ou 2 dedos. E aí vai perguntar ao paciente, tente 1 ou 2 dedos. Se você encostou 2, ele tem que dizer 2 dedos. Se você encostou só um, ele tem que dizer um. E na maioria das vezes, quando você encosta 2 pontos, o paciente ele fala que só sente um, um ponto encostando nele. Isso já me abre a janela para eu, talvez eu precise trabalhar mais imagética motora, que fazer o paciente pensar mais nas costas dele de uma forma mais relaxada. A gente que é daqui, eu gosto muito de utilizar, pedir para o paciente imaginar a manteiga quando coloca a manteiga no cuscuz quente, que a manteiga vai derretendo, ó, vai imaginando a manteiga derretendo, assim, ó, e aí o paciente ele começa, ele tem essa dificuldade. Por quê? O paciente com dor crônica, lembra que ele tem alteração anatômica estrutural, ele tem alteração estrutural central. Então ele vai ter essa dificuldade de conseguir interpretar os pontos, né? Essa alteração não seria de sensibilidade, mas discriminar entre 1 e 2 pontos. Né? Porque sensibilidade ele sente, ele não está com alteração de sensibilidade, mas sim alteração cognitiva, entre discriminar entre 1 e 2 pontos. Então é importante fazer isso, utilizar espelhos para o paciente olhar, perceber, olhar, tentar analisar realmente como é o movimento, como não é. E aí ele tendo essa percepção do corpo dele mais relaxado, uma coisa que eu avalio também como o paciente ele anda, né? Às vezes o paciente ele anda muito rígido e a gente sabe que os pacientes, tanto com dores cervicais como lombares, eles apresentam rigidez do tronco, né? E aí eu questiono, sempre andou assim, o paciente sempre, eu tenho que andar de uma forma, solta mais os braços quando andar, solta mais os braços. Aí dói quando anda? Dói. Se soltar os braços, como é que é? Não, se soltar os braços, parece que é melhor, parece que fica mais relaxado. Opa! Aí eu não falo, tá vendo e é relaxado? Eu não falo isso. Pergunta aí. Sim. O que tu achou que mudou? Faz ele perceber, né? Porque faz ele perceber que realmente, cara, quando eu tô relaxado, é melhor. Se eu fico tenso, ou se alguma coisa me estressa, eu fico tenso, eu fico pior. Entendeu? Sim. Não é que precisa zerar a dor do paciente, mas, pô, se reduz alguma coisa, se muda, se modifica a dor do paciente, é que o caminho é aquele ali. E o perfeito aí, Rafa, que eu vejo é ele perceber isso, né? Ele vê essa mudança, Então, ele sentir, isso é que é o ponto, né? e aí, Eduardo, o grande da questão, a gente não aprendeu sobre dor na faculdade. Sim. Imagina comunicação. Por isso que eu digo, se abrace com um psicólogo, com algum terapeuta que, cara, os caras dão aula. Quando o assunto é comunicação, eles dão aula, linguagem, a gente precisa. Cara, eu ainda tenho muita dificuldade de me comunicar, mas eu era muito tímido, muito travado, e assim, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Recentemente eu fiz um curso de comunicação terapêutica com a Julinha Castro, no Fukuzawa.
Cara, eu fritei meus neurônios. Foi só um dia de curso, eu fiquei louco assim, e depois eu conversando com minha noiva, com a Rebeca, Sim. e sempre tentando, pô, ela tá me perguntando uma coisa, eu vou tentar fazer ela refletir. Cara, é um trabalho absurdo. É um trabalho absurdo. Chega, o cara cansa, assim. Por quê? Na abordagem biopsicossocial, você tem que estar o tempo todo ligado. Se você piscar o olho, Perdeu o acabou. detalhe, né? Porque você tem que estar ligado ali para aqueles detalhes, saber o ponto Sim. de entrar para intervir no paciente e mudar a crença dele, questionar sobre pontos específicos, não por tudo. Né? E uma coisa que eu percebi que melhorou muito foi quando eu deixei o paciente falar mais na consulta. Hoje em dia eu fico muito mais calado. Isso é muito Não, interessante. eu não fico explicando sobre dor para o paciente. Só se, por exemplo, eu tenho um paciente que é médico e aí é outra história. Mas nem Sim, todo mundo é médico. sim. Então eu não fico explicando para o paciente, ó, a dor é do cérebro. Não. Muitas vezes não faz nem sentido isso e ainda pode gerar um backfire effect. Ou ainda o cara dizer, pô, o cara está dizendo que minha dor é psicológica. Quantos pacientes não acabam interpretando desse jeito? Exato, exato. Então, Pergunta aqui, Rafa, da Renata. Renata Guerra perguntou: o que seria uma crença relacionada ao movimento? A gente hoje fala muito de cinesiofobia também, né? é, E perguntou sobre propriocepção. tá. Crença relacionada ao movimento. Né? Ah, o paciente sempre achar que tal movimento vai ser prejudicial para ele. Tá? E aí o que acontece? Essa crença que ele tem relacionada ao movimento dele faz com que se ele mantenha mais tenso, certo? Então ele tem medo de se abaixar, porque ele acha que vai danificar a estrutura. O cara que tem medo de pegar peso, porque ele acha que vai comprimir a estrutura dele, entendeu? Então, ou ele fazer certo movimento que ele acha que a coluna dele é fraca. Então, isso é uma crença relacionada ao movimento. O que é que ele pensa sobre aquele movimento e, claro, se for uma crença negativa, né, um nocebo aí, gerando um nocebo, ele acha que o movimento pode prejudicar ainda mais ele. Então, a gente pode utilizar alguns questionários, né? Tem o FABQ, o Fear Avoidance Beliefs, Sim, e ele avalia as crenças relacionadas do paciente relacionadas a trabalho, movimentos. Tem o Start Back também, que é utilizado também para conseguir fazer um screening, né, do paciente, alguns pontos específicos sobre as crenças dele, sobre a dor dele, sobre aspectos cognitivos e emocionais. E em relação à propriocepção, eu não utilizaria esse termo propriocepção, porque para a gente trabalhar propriocepção, a gente tem que anular tanta coisa, né, que está incluso da propriocepção. Por exemplo, a gente tem que anular a audição, a gente tem que anular a visão, porque a visão, se você está vendo algo, está, né, de olhos abertos, você acaba não trabalhando a propriocepção em si. Se você está ouvindo alguma coisa, você acaba que não está trabalhando a propriocepção. Então, para você trabalhar mesmo a propriocepção, você tem que bloquear a visão do paciente, bloquear a audição, para ele não receber estímulo nenhum, só o estímulo somatosensorial, que é o estímulo do corpo sim, dele. Aí sim, aí ele começa a trabalhar mais os estímulos proprioceptivos, controle, equilíbrio dele, porque você acabou que anulou estímulos que são responsáveis por manter o equilíbrio do paciente, né? Que é a visão, a sim. audição, né? E os estímulos mecânicos, né? Os pés estão lá fixos. Não, tanto que um dos testes que a gente utiliza para avaliar compressão da artéria vertebral tem que ser sentado, né? Porque em pé você acaba avaliando, tendo a interferência do sistema somatosensorial, né? Tanto para avaliar a compressão da artéria intervertebral, como para a gente conseguir diferir de uma dor cervical, de uma alteração do vestibular para uma alteração de tontura cervicogênica, por exemplo. Sim, sim. Isso aí é um pano para outra manga. Da outra live, né? Mandar É, um abraço aqui para o amigo Douglas Leão.
Fala, Entrou na nossa Douglinhas. live aí, ó. E todos os outros que estão presentes aí. E aí, pessoal, vocês têm alguma pergunta? Tá sendo interessante aí quem tá falando? Manda aí pra gente. Rafa, em relação a tratamento, então tu pegou toda essa informação, já falou algumas coisas, claro, mas chegou o cliente, tu já teve todas essas informações, o que vai fazer tu determinar assim, vou fazer a terapia manual inicialmente, vou focar no exercício e como que tu abordaria aí? Fala um pouco disso. Cara, Tratamento. primeiro ponto é o foco em exercício. O paciente chegou, escuta a história dele, analisa o movimento, né? Faz toda aquela avaliação. E se dentro do movimento eu percebo que tem algum movimento que melhora a dor dele, eu vou trabalhar o movimento, tá? Se eu percebo que é um paciente altamente sensível, eu vou avaliar o sistema somatosensorial. Por quê? Se o cara apresenta uma sensibilidade ou uma somação temporal, por exemplo, se eu pegar um paciente com somação temporal e começar a fazer várias técnicas de liberação tecidual, alongamento, eu vou excitar ainda mais o sistema nervoso desse cara. E isso eu não quero. Então, primeiro ponto é exercício, 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 exercício. Chegou o momento que eu percebi que o exercício não está mais evoluindo, eu vou lá e aplico algumas técnicas manuais para modular a dor dele. Tá? Lembrando que terapia manual, o foco é para modular a dor, diminuir ainda mais a dor para que eu consiga fazer mais exercícios com ele. E como é que eu sei que a minha intervenção melhorou? Eu uso muito o algômetro, que tem uma coisa que eu ia falar e acabei esquecendo, para saber o limiar de dor desse paciente, se está sensível ou não. Então, quando eu uso o algômetro, sei lá, o cara apresentou um limiar de dor de 1,5 kg força, cara altamente sensível. E o natural, o normal, é o cara ter 4 kg força. Né? Em indivíduos saudáveis, o normal é 4 kg força. Então, eu quero aumentar, né, esse limiar de dor. Quero que fique mais distante aí do 1,5. Então, eu aplico várias técnicas manuais e vejo que o cara ainda fica lá 1,5, 1,5, 1,5. E quando eu coloco exercício excêntrico, exercício de controle motor, e o cara melhora 1 kg força, e esse é o resultado que eu espero, é o cara, depois da minha intervenção, ele aumentar 1 kg força. Sim. Aí, cara, não vou fazer terapia manual. Né? Então, eu tenho um teste quantitativo ali, que me dá um dado importante e que é o que vai me guiar, tá? Claro que nem todos os pacientes em si eu vou ficar fazendo isso. Eu percebo que o paciente, minha dor melhorou aqui. Eu só vou fazendo reassurance, né? Ressegurar, não sei se essa palavra existe, ressegurar, né, o movimento, dar mais segurança ao movimento desse meu paciente. Mas eu acho importante saber avaliar o sistema somatosensorial para saber se a sua intervenção está tendo efeito. Por exemplo, às vezes o paciente ele não melhora com exercício excêntrico, não melhora com exercício de controle motor, de preferência direcional, mas melhora com exercício aeróbico. Como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber? Só com o relato do paciente, que é muito subjetivo. Exatamente. Né? Fico dependente. Teve uma vez que eu peguei uma paciente que ela, ainda está doendo. E aí, quando eu apliquei o algômetro, ela aumentou 2 kg de força. Eu disse, vamos ficar por aqui, vamos ver como é que vai ficar amanhã. Ela tá bem. No outro dia, zero dor. Zero dor. Mas se eu fosse depender só da informação dela, eu ia ficar mexendo, mais coisas, mexendo e poderia sensibilizar de novo. E o excesso de estímulo também é ruim, né? Isso, menos é mais, né? Menos é mais. Então, é justamente isso. Eu parto primeiro para o exercício. No meio ali do exercício, eu vejo que o exercício não está evoluindo. Aplico algumas técnicas manuais, manipulação, mobilização com movimento, mas sempre me direcionando para o movimento. Por quê? O movimento é uma coisa que o paciente consegue fazer sozinho em casa. O meu objetivo é esse, é dar independência ao paciente. E se o fisioterapeuta começar a pensar mais assim em dar independência ao paciente, ele vai começar a ser mais valorizado. Sem dúvida. E o que é muito legal, que a gente vai ver que isso anda diretamente com as evidências, né, Rafa? Tá ligado. Os artigos e tudo mostra que o caminho é esse, né? Buscar funcionalidade, independência do paciente, autogestão, etc. Né? Esse é o caminho. Todos os guidelines falam isso e todos os guidelines falam
Primeiro ponto do paciente com dor lombar, explore as crenças. Explore as crenças do indivíduo. Sim. Não parta primeiro para o movimento, não parta para técnicas de controle da dor, explore as crenças. Tá? E aí isso quebra... Isso aí quebra muito paradigma, muito profissional, né? Que a vida toda aprende num foco, né? De talvez só terapia manual, biomecânica, etc. E não olha muito para esse lado, né? Isso é legal, esse tipo de conversa, inclusive para abrir a mente das pessoas, para ver que existe essa outra forma de ver também o cliente. Isso é pensar bem fora da caixa. Pensar bem Sim. fora da caixa, não se restringir a métodos, não se restringir O método ele é muito bom para quem não tem nada. Ele te dá aquela segurança, sabe? Ele te dá aquela segurança. Isso é uma coisa que eu sentia antigamente. Sim. O método é bom para ele te dar aquela segurança de guiar, mas não sobreviva só do método. Abra as visões, porque o cara que está ali na frente, ele é um ser humano que tem um contexto dimensional, assim, que você não tem ideia, entendeu? Provavelmente os profissionais começam a ter essa visão e abrir mais quando vai ter experiência clínica, porque aí você vai vendo que aquele método não é 100% perfeito, que existem pacientes que vão responder bem, outros não. Então isso vai fazendo você nortear melhor e olhar para esse lado humano, como a gente está falando aqui, né? De olhar o outro, né? É olhar o outro, saber olhar o outro. E bate exatamente também com a PBE que a gente citou no início, né? A crença do paciente é importante, a evidência e a expertise profissional. Isso. Não uma coisa isolada da outra, né? A galera acha que PBE é só artigo, publicar artigo. Para você ter uma evidência, você tem que ter vários artigos que comprovem aquela intervenção. Exatamente. Não é um artigo. Um artigo é um papel com várias informações. Mas evidências são vários estudos mostrando a eficácia daquela intervenção. E ainda tem outro detalhe, não é porque um artigo foi publicado numa revista XYZ que ele seja de qualidade também. Que ele seja de qualidade. A análise do artigo, que muitas vezes a galera não se atenta a isso, ou nem sabe como é que analisa isso, né? Eu vejo muita dificuldade em muitos profissionais, às vezes, de entender primeiro o que é que o artigo quer dizer. Imagina você usar a evidência, né? Cara, isso dá uma dor de cabeça, fazer aquelas análises estatísticas ali. Sem dúvida. Tem muita gente que nem sabe o que é isso. E aí, como é que vai querer trabalhar com evidência? Já tem a dificuldade da língua, né? Que os artigos melhores são em inglês. E ainda o cara não entende de estatística, aí pronto, ele desiste desse negócio, não quer saber. É outra coisa que eu digo a todos os filhos que estão aí assistindo. Sim. Se você não sabe de inglês, pare tudo que você está fazendo agora e vá procurar a falar inglês. Exato. Você tem uma autonomia absurda. Você começa a ler e entender o que é que os estudos estão falando ali. E o que é bom é que na nossa área de saúde, muitos termos vão sendo muito comuns, você vai se adaptando com aquela leitura, né? Isso. Fica fácil depois no tempo. Senta a bunda na cadeira e começa a ler artigos em inglês e tenha paciência de ficar traduzindo. Que aí, pelo menos, né? Exato. O importante é você saber ler, não é nem falar inglês, é saber ler. E já tem muitos tradutores bons, né, Rafa? Já tem muitos tradutores que são legais aí. Rafa, a conversa tá massa, acho que o pessoal tá gostando aí, não sei, mas a gente tem 1 minuto e 50, velho. Já derruba a gente. Passa tão rápido, né, que o negócio corre. Verdade. Se você pudesse deixar uma dica final pra galera aí, antes da gente agradecer tudo, o que é que você diria em relação a tratamento para lombar? A dica final. Vai tratar um paciente com dor lombar, esquece a dor lombar. Pensa no indivíduo que está na sua frente. Muito legal. Olha para o outro, né? Acho Olhar que é isso mesmo. E outra coisa, lembre-se, a fisioterapia é importante, mas o paciente que está na sua frente, ele é mais importante do que tudo. Ele é um ser humano que precisa de ser cuidado e precisa de autonomia. Galera, lembrando que a live vai ficar salva aí no Instagram, para quem não chegou depois poder assistir. E agradeço muito aí, Rafa, pela oportunidade de tu tirar um tempinho aí pra gente trocar ideia, né? Conversar aqui. Aprendi muita coisa também, a gente trocou aqui, foi bem legal. Acho que a galera gostou também. No geral, vi muitos comentários positivos. E fica o meu agradecimento aí por tua disponibilidade, poder estar conversando e falar desse assunto, que é bom que abre a mente de muita gente em relação a lombar, tratamento, fisioterapia, né? Isso. Valeu mesmo, cara. Foi um prazer. Valeu, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Isso. Aí, tá? Segue aí o Rafael Reis, né, no Instagram. Segue o Ranoterapia também. Qualquer dúvida, fala com a gente no direct aí, que a gente vai ter o maior prazer de ajudar vocês. E aí, sugestões de outros temas, lives, conversa. Acho que em outros momentos a gente pode ter a oportunidade de falar mais sobre esses assuntos aí, né? Valeu, Rafa.
Valeu. Tchau, Mas tchau. boa noite para todo mundo aí que esteve Boa presente noite. também.